Dia 28 de julho de 2015, uma data muito importante para a cidade de Brusque. Sim, muito importante. Está aqui comigo o presidente do IBPlan, Juliano Montebello, fala para nós dessa ação. Porque a pergunta que eu começo com a entrevista é assim: quantos bairros oficialmente nós temos em Brusque? Nós temos oficiais 5 bairros. É o Maluche, o Guarani, a Santa Rita, Santa Terezinha e o bairro São Luís. Esses são os bairros oficiais criados por lei. Agora vamos ter 31. Quer dizer, se eu falar assim, mas não tem bairro centro? Não tem. Não tem. Por lei não, tem a localidade centro. Até o próprio plano diretor, tu vais todas essas, os 31 hoje são ainda localidades, né? Tipo, Dom Joaquim é uma localidade, o bairro Poço Fundo, Limeira, não é bairro. A gente tem a unidade criada na nossa cabeça, territorial, está nos mapas hoje, mas aquela região é uma localidade. A partir da aprovação dessa lei vão ser bairros, cada bairro vai ter a sua escritura, com a sua imagem, com o perímetro urbano, todo o perímetro do bairro todo traçado em cima de divisas oficiais, com latitude e longitude, para definir o teu bairro. Se tiver um problema de terra, tal bairro, estou no centro, não estou no centro, vai ter todo o perímetro registrado na lei nova. A partir da aprovação, 120 dias, a gente entrega assim, a escritura aqui no IBPlan dos 31 bairros. Quer dizer que essa palavra que me falaram um dia, ou que muita gente fala, Centro 1, Centro 2, isso não existe. Existe a localidade. Unidade de planejamento. Isso existe. Para o plano diretor, isso a gente chama de unidade de planejamento, né? Porque o plano diretor ele tem que partir de alguma coisa real, né? Então ele está delimitado. Se tu olhar uma planta hoje atual, ele está lá delimitado, mas por lei ele não existe. Ele existe é uma unidade de planejamento. Só isso. Bom, só para lembrar que nós estamos na Câmara Municipal da cidade de Brusque. Hoje, no dia 28, foi realizada uma audiência pública para se tratar desse assunto tão importante, né? Com certeza, eu fiquei muito contente com essa audiência pública. Nós tivemos aqui a presença das associações de moradores, de algumas, né? Muitas procuraram a gente no IBPlan. Nós recebemos a do São João, ali da região do Cedro Alto, veio a do Maluche, Centro 2, Cristalina, Dom Joaquim. Nós recebemos tudo a gente veio ali no IBPlan, eles procuraram muita informação, até às vezes por causa de horário de audiência, é complicado, mesmo que fosse às 5, 6 da tarde, às vezes as pessoas têm seu compromisso, então os presidentes de associações a gente procurou a gente bem antes, então tranquilo, era assim, como é que era. A maior dúvida, na verdade, é sempre em relação à associação de morador, não é a questão do bairro. Eles, mas o meu bairro ia até lá embaixo na rua 1º de Maio. Bem, na tua criação do teu estatuto não tem problema, né? O importante é que a gente criou agora um bairro com uma delimitação geográfica. Isso é para quê? Para plano diretor, para a questão legal de escrituras, loteamentos, desmembramentos, para unidade de planejamento. Mas para a associação de morador, ela não muda nada, né? Porque tem a associação de morador de rua, tem a associação de morador de loteamento, então não interfere em nada na vida dessas associações. Bom, o primeiro passo foi dado. Agora eu queria que você falasse para nós legalmente quais são agora as consequências dessa audiência que está sendo realizada, aliás, o que foi realizada nessa terça-feira, 28 de julho. Certo. Como eu falei, ela foi uma audiência extremamente positiva, nós não tivemos nenhum questionamento negativo, né? Foi tirado dúvidas sobre como vai ser feito daí a numeração de casas na região ali dos bairros São João, que hoje não tem, né? Isso vai ter esse benefício. Questão de placas de rua, se vai ser alterado, mas assim, a questão da delimitação geográfica, teve uma dúvida na Limeira, que a gente pôde aqui daí tirar a dúvida. Então assim, para o IBPlan, vamos assim, hoje eu poderia já encaminhar como está o projeto, porque não teve nenhuma solicitação de alteração de limite, nenhuma dúvida disso. Então o projeto é esse. Então agora a audiência pública é um trâmite, né? Ela foi publicada no edital o 2 de 2015, convocando essa audiência, que era o trâmite final do nosso trabalho. Isso aqui é a consagração. Chegamos nesse ponto. O que a gente buscou nessa audiência? Tirar, às vezes uma associação de morador tem um pleito que a gente não chegou ainda na prefeitura, né? Ou não chegou através de um vereador. Então chegou tudo que a gente tinha para coletar, foi coletado hoje de informação. Eu acredito que não teremos nenhuma alteração significativo ou nos projetos. Nós vamos dar um prazo aí, uma semana talvez, para ver se aparece alguma associação de morador ainda com algum interesse, e depois disso a gente faz um encaminhamento para os vereadores, daí fica a cargo deles, fazer análise deles, né? Vamos discutir aqui em plenário novamente, talvez alguma associação de morador nesse tempo venha solicitar para algum vereador alguma alteração, mas como eu falei, são leis técnicas, não são leis
que Turizão, bota o meu limite mais para cá, bota o meu limite. Eu quero morar em tal bairro. Isso não é assim que foi feito. Ele seguiu o Estatuto das Cidades, ele seguiu a base cartográfica do Estado de Santa Catarina, do IBGE, ele seguiu os limites físicos, a gente não inventou divisa, a gente usou o Rio Itajaí-Mirim, os ribeirões, as drenagens e topo de morros e as ruas públicas oficiais. Então nunca vai dar dúvida numa divisa, né? Então não pode simplesmente passa mais para lá, então isso não pode ocorrer, né? Então tem que ter um embasamento técnico, que é até difícil, foi até difícil da gente chegar nesse ponto por causa disso. A gente, mas o bairro vai ficar estranho assim, não, tem que seguir a lei. É uma divisa de um morro, é um rio, é isso que tem que ser feito. Então a nossa lei foi criada em parâmetros técnicos e eu acredito que não vai haver nenhuma modificação por parte dos vereadores também, né? Tá, pela lógica, então, podemos dizer que esse ano se aprova essa lei, né? Consequentemente, já para o ano que vem nós vamos ter novos caminhos, 31 bairros que que vão ser aprovados nesse novo plano, né? Quer dizer, as nomenclaturas vão sair de uma localidade para virar bairro. Eu acredito que essa lei ela nem pode esperar até o final do ano, por causa do programa da Caixa Econômica Federal, que é o Pacto de Pavimentação, que já veio, né, da outra administração que estava aqui tocando. Ela teve uma questão de 8 ruas que estavam em perímetro urbano e rural, era uma área mista, ruas mistas, né, tipo a Limeira, a Rua da Volta Grande, a Rua Abrão e Silva, que é a rua onde passa em frente à Vila Olímpica, e mais algumas ruas no bairro Cedro Grande. Então essas ruas, se isso não virar lei logo, elas vão perder o benefício de ser asfaltadas pelo Pacto de Pavimentação. Então esse projeto de lei nós vamos encaminhar assim o mais breve possível, para já deixar, para ver se os vereadores colocam isso em pauta logo, discutem, porque a Caixa Econômica também está cobrando lá da Prefeitura essa oficialização como ruas 100% em perímetro urbano. Quer dizer, uma notícia importante isso, né? Porque na verdade, quer dizer, uma coisa depende da outra para termos ações imediatas, urgentes, para poder beneficiar o morador da cidade. Com certeza. Ontem nós tivemos uma reunião com o correspondente da Caixa Econômica, né, que ele está diariamente aqui, que trabalha com convênios. Ele disse, quando é que é audiência pública? Isso é amanhã, conforme combinado. Disse, que bom, tem tempo hábil, então não é uma coisa também que perdermos qualquer recurso, mas ela precisa ser votada assim entre agosto e setembro, isso tem que estar formalizado, né? Tipo, não precisa ser os quatro projetos se aprovando, o perímetro urbano e a zona específica do Cedro Grande já é suficiente para a Caixa Econômica. Os bairros não precisa para asfaltamento, né, para o asfalto. E nem uma alteração no plano diretor dos usos, mas essas duas leis, do perímetro urbano e da zona específica do Cedro Grande, essas duas leis precisam ser meio apreciadas meio logo. Antes de encerrar, uma dúvida que eu tive agora, eu vou perguntar para ele, né, o presidente do IBPlan, senhor Juliano, Centro 1, Centro 2, isso vai continuar ou vamos estabelecer o que é Centro-Centro ou vai continuar? Não, continua. Centro 1, Centro 2, São Luís, isso tudo continua. Não teve nenhuma novidade de nome de bairro diferente, né, ele continuou, a gente teve até um pleito, mas era uma pessoa aqui na divisa com Itajaí, que não era de Brusque, né? Então confundiu a divisa, mas os bairros continuaram a mesma denominação que os antigos tinham, que nós conhecemos, né? Não mudou nada em nome de bairro, todos os bairros não teve nenhuma surpresa, o mesmo bairro continua igual. Ribeirão Tavares continua Ribeirão Tavares? Não, Ribeirão Tavares não era bairro. Não era bairro, era uma localidade. O Ribeirão Tavares está dentro da Limeira. Então as pessoas vão continuar chamando lá, eu moro no Ribeirão Tavares, é uma rua, né? Sim. Mas ela está dentro da Limeira Alta agora, porque hoje tem a Limeira Baixa e a Limeira Alta. Então ele vai estar dentro da Limeira Alta. Você vê como é que foi bom perguntar? Que tem muita gente que tem esse conceito, né? Ribeirão, né? O bairro 1º de Maio. Bairro 1º de Maio, não é primeiro, vai ser o bairro, ou eu sei agora, tem que ver no mapa, mas é Centro 1 Azambuja, então vai, o bairro Azambuja continua Azambuja. Sim. Mas o 1º de Maio, eu acho que o bairro 1º de Maio é bairro, agora me confundiu até aqui, a gente até pode acompanhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, vamos tirar a dúvida aqui. Vamos tirar aqui, ó, Águas Claras, Azambuja, Bateias, Cedrinho, Cedro 1, Centro 2, Cerâmica, Dom Joaquim, Guarani, Jardim Maluche, Limeira Alta, Limeira Baixa, Limoeiro, Nova Brasília, Paquetá, Planalto. São 31, não dá para lembrar de tudo, né? Poço Fundo, Ponta Russa, 1º de Maio, bairro. O Rio Branco, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Terezinha, São João, São Luís, São Pedro, Souza Cruz, Steffen, Tomás Coelho, Volta Grande e Zantão. Até a gente ficou contente, por exemplo, tem pessoas que trabalham ali no nosso setor,
que são da região do Steffen, o Steffen foi muito mexido, parece em 2008, agora ele voltou a ser como ele era originalmente. Então, pô, que bom, agora a gente sabe de novo como é que era o nosso bairro, né? O Maluche, ele continuou igual. Então, assim, ó, perímetro, pouca coisa se ajustou. Assim, não teve grandes alterações, como a Limeira foi dividida em duas, mas é por causa de planejamento, questão de creche, questão de educação, né, colégios, então isso foi dividido por isso, né, mas nenhuma surpresa de bairro novo. Legal, né? Notícias importantíssimas para a nossa cidade e com muito prazer o Canal X, Brusque, o tvcanalx.com registra mais um grande momento para a nossa história, né? Porque nós tínhamos 5 bairros efetivos, né? Tínhamos muitas localidades e hoje nós estamos consertando isso numa ação muito bonita, um trabalho muito bacana, um trabalho técnico, né? Aqui realizado pelo pessoal do IBPlan, né? A gente agradece aqui ao Juliano Montebello e a toda a grande equipe do IBPlan. Eu agradeço a participação de vocês na audiência pública, que vocês vão levar essa informação agora, né, para quem não pôde participar e tenha essa chance, né, de ainda conversar com a gente no IBPlan nesse período e depois mesmo no trâmite aqui da Câmara ainda tem mais uma chance ainda de solicitar alguma alteração nessa lei. Então eu agradeço a presença, a gente está disponível aí a tudo que for possível para a comunidade. Se tem história, gente, ela passa por aqui. Canal X Brusque, tvcanalx.com.